Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, esse vídeo aqui é mais um pedido de desculpas ao Marte mesmo, pelo aquele meu vídeo da primeira rodada que eu fiz e ficou bem ruim. Reassistindo ele, até com ele, com os amigos dele, eu percebi que tipo, lá tá cheio de desinformação, coisa que eu não entendi também na época. Naquela análise foi muito ruim. E também o vídeo da segunda rodada também teve esse mesmo problema. Por isso, esse vídeo aqui é mais um pedido de desculpas para ele também. Um vídeo falando mais do personagem favorito dele, do Ragnarok dele. E também no futuro eu vou fazer um vídeo da primeira rodada, da segunda rodada e também um vídeo da Amaterasu, tá bom? Mas bem, esse vídeo aqui vai ser mais falando do personagem do Yufei, o personagem favorito do Marte, como eu disse antes. E falando mais sobre ele, suas motivações, sobre como esse personagem foi construído durante a sua rodada. Peço a todos, para quem quiser, né? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha pra galera para terem mais inscritos aqui no canal para não perderem vídeos, ok? Vamos lá. Bom, o Yufei. Yufei é um personagem que, quando eu fui ver a primeira rodada, é um personagem que eu não entendi ele. Não por ele ser muito complexo, ou nada disso. É por eu ter, tipo, já colocado na minha cabeça que ele era o Qin Shi Huang 2. Algo que eu fiz e foi muito ruim da minha parte fazer isso. Pois o personagem em si, ele não é o Qin Shi Huang. Ele, tipo, ele carrega muitas poucas coisas que se assemelham a ele. Mas em questão de personalidade, motivação, flashback, tudo é diferente. Bom, mas o que o personagem então guarda para a gente que é diferente de todo Qin Shi Huang? Primeiramente, a motivação. A motivação do Yufei aqui é uma motivação inspiradora, uma motivação que nos ajuda a nos conectar com o personagem. Ele é carismático, sim. Mas daí você não fala, mas é uma coisa do Qin Shi Huang. Não. Enquanto o Qin Shi Huang ele inspira as pessoas como um rei, como ele é um verdadeiro rei, o Yufei motiva as pessoas pela sua pureza. O Yufei é o ser humano mais puro que já pisou numa arena de Ragnarok nessa história do Martin. É o mais puro que tem. Toda a sua pureza, mesmo ele tendo lutado em várias batalhas, mesmo tendo conhecido o mal do mundo, ele sabia muito bem guardar a pureza dele só pra ele e transmitir a sua bondade a todos. Mesmo em batalhas, ele nunca de ter aquele sentimento positivo dele sobre tudo. Na Arena do Ragnarok, nós vemos esse personagem demonstrando ainda mais sobre ele, sobre suas habilidades. E como sempre, ele é um cara que sorri para tudo. É um cara que não vê negatividade em nada do que ele faz ou algo que acontece contra ele. Ele parte de inspirações próprias, vindo da natureza, para melhorar a si mesmo. E não só as suas habilidades, como também o seu eu próprio. O Yufei é um personagem que se sustenta por si mesmo e que sustenta as pessoas que estão ao lado dele. Ele precisa, sim, ser assim, um personagem puro, mas ele adora ter pessoas ao lado dele. Ele adora também inspirar as pessoas a serem melhores. Vemos isso com a sua Valkyria, vemos isso com ele inspirando a Rimiko a ser uma pessoa melhor na rodada dela. Ele é um personagem que não só inspira os seus amigos, como também toda a humanidade a buscar esse lado mais puro. Buscar um lado em que todos podem ser melhores, todos podem conseguir ser pessoas melhores. Durante a rodada, vemos ele enfrentando Sun Wukong, que no vídeo da primeira rodada eu vou falar mais sobre ele, mas só falando aqui um detalhe importante. Sun Wukong é um personagem que tem as suas camadas, sim, mas ele é um personagem que parece parecido com o Magni na questão da força. Ele é um cara super forte, mas enquanto o Magni, toda essa camada da força é o que mais é interessante do personagem, aqui o Sun Wukong acha que a força é aquilo que vai entreter ele. Acha que a força é aquilo que dará a ele algo que para ele se divertir, algo para ele se distrair de tudo o resto. Pois Son Kong é um deus que as maiores coisas que sabemos sobre ele é suas batalhas contra outros deuses, essas coisas. A Jornada para o Oeste também o ensinou mais coisas sobre ele mesmo. E o Yufei também passou por uma jornada própria. Mas enquanto na Jornada para o Oeste o Son Kong aprende mais sobre bondade, paciência e tudo mais, o Yufei só aprende a ser mais ele mesmo. Pois desde o início, desde o seu nascimento até a sua morte na arena, o Yufei nunca deixou de ser quem ele é. Ele só melhorou o que ele era. A pureza dele inspirou até o Sun Wukong, porque mesmo que o Sun Wukong tenha derrotado o Yufei, que o Yufei tenha sido derrotado por ele deixou uma marca no Kong de alguma forma. Que a gente vê que o personagem, por mais que durante o resto da história até agora não tenha tido uma
uma melhoria, tipo, absurda, vemos que, em alguns detalhes, vemos que o Yufei influenciou o Kong de alguma forma. Não só isso, como vemos que na arena em si, o Yufei com as suas habilidades, tudo que ele sabe fazer, mostrou o porquê dele ser o maior artista marcial da história. Mostrou do porquê ele ser quem ele é. Entre o céu e a terra, ele se diz o mais honrado, e isso não está errado, pois durante toda a sua vida e até o pós-vida, ele é a pessoa mais pura que há. E a pessoa mais honrada tem que ser aquela que é a mais pura, pois quando guardamos a nossa malícia, a nossa maldade, quando mostramos nossos sentimentos ruins, claramente nós não estamos sendo honrados, pois pessoas com honra não fazem atitudes ruins, negativas para outras pessoas. Elas agem pela justiça, pela fé, pela bondade. E o Fei é o que mais soube fazer isso durante toda a sua vida, durante todo o Ragnarok também. Você pode falar, mas a Joana é uma personagem que também inspirou a ter fé, essas coisas. Mas a Joana falou sobre fé. O Yufei falou sobre fé em muitas outras coisas, muito mais sobre isso. A pureza, a bondade, justiça, caráter e tudo mais são coisas que o Yufei nos ensina nos pequenos detalhes. O personagem não precisa ficar falando toda hora sobre essas coisas. O Yufei transmite isso só pelo seu carisma, só sobre como ele é, como ele se comporta. Vocês podem falar, mas a questão dele ter uma parte divina atrapalha dele ser um bom representante da humanidade. Não, a sua parte divina só mostra o quão puro mais ele é. Pois ele ser um ser divino, entre aspas, mostra o quanto que ele está além da humanidade. Sim, ele é humano. No fundo, ele é humano. Mas a pureza é algo que nenhum de nós, nem eu, nem você que está assistindo esse vídeo, consegue ser de verdade. A pureza é algo que nós não conseguimos alcançar sozinhos. A pureza é algo que nunca vamos conseguir alcançar. A pureza é algo que nós temos quando somos bebês. Mas conforme quando a gente cresce, a gente perde a nossa pureza rapidinho. Quando começamos a mentir, quando começamos a fazer atitudes ruins com os nossos próximos. O Yufei, não. O Yufei, desde o seu nascimento até a sua morte, foi alguém puro. E é por isso que ele é o mais honrado. A honra que está nele é maior do que qualquer humano que já pisou na Terra, pois ele guardou essa pureza para si e só a aumentou conforme os anos. Você pode falar, mas ele matou pessoas, ele fez atitudes questionáveis. Ele matou pessoas que claramente tinham atitudes negativas, atitudes maliciosas. Ele agiu pela justiça, agiu pela bondade, para proteger aqueles que ele se importava. Você acha que se ele não fosse honrado, uma pessoa pura, ele inspiraria tantas pessoas que queriam mudar o mundo a irem com ele, a lutarem por ele? Ele derrotou exércitos com a ajuda de todos ao seu redor e, graças à sua pureza, ele conseguiu inspirar outras pessoas a serem melhores. A sua morte na Terra pode ter sido uma morte injusta, com certeza. A decapitação de Yufei é a atitude mais injusta que já vista na história que o Martin escreveu até agora. A sua morte foi uma atitude injusta, mas percebam que, mesmo ele morrendo novamente contra o Kong, a sua despedida é muito mais pacífica, muito melhor, pois enquanto na sua morte na Terra ele é decapitado e está em volta de pessoas injustas, pessoas más, aqui não. Na arena ele morre em volta de pessoas que o admiram, que o respeitam. Então, a humanidade estava com ele, a sua Valkyrie estava com ele até o fim. E o Wukong, mesmo sendo seu adversário, não era uma pessoa ruim. Não, o Wukong é também um deus legal, um deus que o Yufei conseguiu se simpatizar no fim. Mesmo com a Brunhilde meio no fim achando que o Yufei perder foi uma atitude negativa, ela no final, ela entende o que o Yufei significou no final de tudo no Ragnarok. Igual eu que estou gravando esse vídeo para vocês. Mesmo agora, depois de muito tempo, eu finalmente entendi o Yufei, mas antes tarde do que nunca, né? Eu finalmente consegui entender esse personagem que, com a sua pureza e caráter, conseguiu ser um ser além do que eu estava entendendo na época. Pois eu já fui achando uma coisa e eu me coloquei essa venda em mim e não consegui chegar ao resto. Relendo a primeira rodada, eu consigo ver várias camadas no personagem, e o quanto ele é inspirador para nós mesmos. Um detalhe aqui, quando a mãe do Yufei morre e ela parte desse mundo, nós vemos que o Yufei, mesmo ficando triste pela morte dela, tanto ela quanto o Yufei se sentem tranquilos, pois, mesmo com todas as dificuldades, eles foram pessoas felizes. O Yufei ficou sim triste por perder a sua mãe, mas isso não quer dizer que ele não fique feliz de tudo que compartilhou com ela, tudo que fez por ela e que ela fez por ele.
Eles se amaram até o fim como mãe e filho. E também com o caso de que o nascimento do Yufei veio do ódio de alguém. O ódio que a Himiko sentia dos humanos e dos deuses foi o que motivou ela a criar o Yufei de um deus. Mas percebam que esse ódio que a Himiko sentia criou a pureza. Um pouco contraditório, mas é isso que é o mais belo do personagem. A pureza dele motivou as pessoas na Terra. E sua pureza foi elevada aos céus. E essa pureza tirou o ódio de alguém que estava fundado nele. A pureza do Yufei, que era algo exclusivo dele, conseguiu tirar toda a maldade, todos os sentimentos negativos que tinha em Himiko. Ele conseguiu mudar aquela mulher para uma coisa muito melhor do que ela era antes. Suas motivações melhoraram muito a partir daquele momento, aquela conversa deles. O Yufei é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa pura, honrada, e que não importa o quanto você tente criticá-lo pelo seu design, pelas suas falácias de falar que ele parece o Qin Shi Huang. Não importa o quanto você diga isso. Você tem que admitir que o personagem é bem escrito, o personagem é um personagem bom sim. E se você fala todas essas coisas negativas do personagem, é porque você não entendeu ele. Assim como na época eu também não entendi. Esse vídeo não é só um pedido de desculpas para o Martin, é também uma mensagem para vocês todos que não gostaram do personagem. Pois você pode ter achado tudo isso, ele é o Qin Shi Huang 2, o design dele é uma cópia de um spin-off do Lubu, essas coisas. Mas não se atentem tanto ao visual, não se atentem tanto a algo que vocês colocaram que a realidade não é. Pessoal, vejam as camadas do personagem. Analise bem o que ele quer passar para vocês. Qual é a mensagem que o Yuffie quer passar? A mensagem é clara. Seja puro. E mesmo que você não consiga ser 100% puro, tente usar um pouco da sua pureza para fazer coisas boas. Sempre que você quiser fazer alguma atitude negativa, pense. Mas se eu fizer isso, eu vou estar sendo uma pessoa ruim. Tem que ser puro, tem que ser alguém honrado, igual o Yufei, o mais honrado entre todos, fez durante toda a sua vida. É isso, adeus a todos vocês e até a próxima. Falou!